Galera, meu nome é Fernanda Cordeiro, professora de Química do Cefet, e hoje a gente vem para a primeira aula de equilíbrio químico. Ela está dividida em 6 partes. Hoje a gente vai para a aula de KC e KP. Vamos comigo, tem muita coisa legal hoje para a gente ver. Primeira coisa, a gente entender que alguns sistemas reagem num sentido que a gente já está acostumado, né? Reagente virando produto, e outros conseguem também reagir no sentido inverso, onde os produtos eles interagem entre si e acabam voltando a ser reagentes. E essas reações a gente vai chamar de reações reversíveis. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Eu tenho o NO2, ele pode interagir com outro NO2, ele pode dimerizar, juntar duas partes iguais e formar o N2O4, que é o dímero dele. Quando ele está na forma de NO2, ele tem uma coloração mais acastanhada. Quando ele está numa forma de N2O4, ele tem uma forma mais clara, mais um tom de laranja. E aqui a gente também vê essa mesma diferença de cores, né? Só que num outro sistema, onde eu tenho o próprio o NO2, que é castanho, e do outro lado eu tenho tanto o CO2 quanto o NO, que são incolores, e a gente também consegue, né, mudar esse equilíbrio, a gente consegue deixar ele um vermelho mais intenso e deixar ele com um vermelho mais fraquinho, menos intenso, mexendo nesse equilíbrio. Então aqui eu coloquei no início esses dois reagentes, não tinha nada de produto. Com o passar do tempo, você vê que a cor foi clareando, porque eu quase que só vou ter esses dois. Mas é interessante que ele não vai ficar totalmente incolor nunca. Por mais que eu force esse equilíbrio no sentido direto, eu nunca vou conseguir que ele fique totalmente incolor. Sempre vai haver algum resquício dos reagentes, né? E aí, portanto, desse vermelho castanho intenso aqui, sempre vai ter um resquício aqui. A gente pode pensar na reação inversa, onde eu começo só com o que eram nossos produtos, e aí realmente ele está incolor, porque eu juntei e ainda não deu tempo de reagir. Eu tenho só CO2 e só NO, que são totalmente incolores, e com o passar do tempo a cor castanho vai aparecendo, podendo eu forçar para que esse castanho fique ainda mais intenso. Então é muito comum nas reações que sejam reações chamadas de reversíveis, que a gente adote essa notação numa setinha indo e uma setinha voltando. Muito comum a gente usar um para sentido direto, que é o sentido que a gente já está acostumado, e dois para sentido inverso, que é o sentido em que a gente não está muito habituado, né? Onde o produto volta a ser reagente. E aí a gente diz que reação reversível é aquela que ocorre nos dois sentidos ao mesmo tempo, tá? Aqui tem vários exemplos de reações reversíveis, a gente vai reconhecer pelas setinhas, a temperatura em que ela aparece, os estados físicos das substâncias. Então, de um modo geral, de uma forma mais simplificada, ó, reagente vira produto, eu vou chamar de reação direta. Produto volta a ser reagente, eu vou chamar de reação inversa. Cuidado, tem muitos alunos que chamam de indireta, isso está errado, tá? É inversa, não indireta. Bom, aí a gente tem, né, uma reação que está em equilíbrio, a gente vê que as setinhas estão do mesmo tamanho, de ida e de volta. Aqui a setinha de ida está maior que a setinha de volta. Se você vir essa indicação, significa que o sistema está voltando, ele está no sentido direto, porque a setinha maior está indo para lá, e esse aqui, a setinha maior, está voltando, então o sentido inverso é o que está sendo privilegiado. Então, ou a setinha está do mesmo tamanho e ele está em equilíbrio, ou para onde a setinha maior estiver apontando é o sentido que ele está deslocado. Graficamente, a gente pode representar, né, a reação direta, que ela começa com velocidade grande, afinal de contas só tem reagente. Com o passar do tempo, os reagentes vão ficando menores em concentração, eles vão sendo gastos, e aí a velocidade da reação começa a diminuir. A velocidade da inversa, na maioria das vezes, começa até do zero, porque afinal de contas, numa reação clássica, eu começo sem nenhum produto. Então, se eu tenho zero produto no tempo inicial, eu não tenho reação inversa. Com o passar do tempo, esse produto vai aparecendo até que os dois entrem em equilíbrio. Então, a velocidade da direta cai, a velocidade da inversa sobe até um determinado ponto em que elas se igualam
e aí a gente diz que a velocidade da direta e a velocidade da inversa, igualando, o sistema entrou em equilíbrio. Esse equilíbrio ele é dinâmico. Por que ele é um equilíbrio dinâmico? Porque entrou em equilíbrio, ele para? Não, ele continua reagindo. Reagente vira produto, produto vira reagente, só que na mesma velocidade. E isso ocorre o tempo inteiro, tá? Eu só para admitir que esse sistema entrou em equilíbrio, eu preciso ver se o sistema está fechado, sistema aberto não entra em equilíbrio, e eu não posso mudar a temperatura. A gente vai falar muito disso ao longo das questões de equilíbrio, que para eu identificar que ela entrou em equilíbrio, eu não posso ficar mexendo na temperatura. Mexi na temperatura, mexeu na constante de equilíbrio. Então, eu preciso de temperatura constante. Aliás, a única coisa que varia uma constante de equilíbrio, seja ela qual for, é a temperatura, o valor numérico dela. Por isso que a gente sempre vai ver as reações e quase sempre ele vai dizer na questão, no exercício, a que temperatura aquela reação está acontecendo. Bom, como eu falei, né, se as velocidades V1 e V2 são iguais, a gente pode fazer algumas análises aqui. Se a gente trabalhar com a lei de velocidade, a lei da velocidade da reação direta é pegar o reagente da direta e levar os seus coeficientes. E eu posso pegar o da inversa, pegar os reagentes e elevar os seus coeficientes. Então, aqui eu tenho uma reação onde o meu reagente, tá, que é uma reação, né, aleatória, mas que eu vejo por aqui, ó, que eu tô com decaimento de velocidade, que esse aqui é o meu reagente. Então, eu vou fazer a lei de velocidade, ó, V igual a K, eu chamei de V1 e K1, porque é reação direta. E aí, concentração dos reagentes, o meu reagente aqui vai ser o N2O4. E aqui a mesma coisa, ó, meu produto é o que sobe, né, a velocidade tá subindo, é sinal que isso aqui é a velocidade de um produto. Eu chamei de V2 e K2 porque é a velocidade da inversa. Então, ó, V2 e K2, concentração de NO2 elevado ao quadrado. E aí eu igualei as velocidades, ó. Nesse ponto aqui eu tô em equilíbrio, quando as velocidades se igualam, tá? Bem tranquilo, né? De modo mais fácil de você visualizar, a ideia é a seguinte. Num primeiro momento eu não tenho produto nenhum, então aqui, ó, direta e inversa. O azulzinho é direta, verdinho é inversa, bolinha vermelha é reagente, bolinha azul é produto. Então, tempo inicial, não tem nenhum produto, só tem reagente. Com o passar do tempo, a velocidade da direta, você vê que ela está menor do que estava antes. Porque com o passar do tempo, tem menos reagente, eu tenho menos bolinhas vermelhas e tenho mais bolinhas azuis. E aí vai chegar num determinado momento que as velocidades, você vai ver que o tempo vai passar, a velocidade de ida e de volta ficam iguaizinhas. As bolinhas aqui, ó, não mudam mais, então eu continuo tendo aqui 6 bolinhas verdes, 6 bolinhas vermelhas e 14 bolinhas azuis, tá? Significam, como poderia dizer assim, 6 mols de reagente e 14 mols de produto, tá? Você vê que até um determinado momento as concentrações vão variando, mas chega num determinado ponto que as concentrações permanecem constantes. E é nesse ponto onde as concentrações param de variar que a gente diz que ele entrou em equilíbrio. A gente tem equilíbrios que são considerados homogêneos e outros heterogêneos, tá? Nos homogêneos, está todo mundo no mesmo sistema, ou todo mundo gasoso, ou todo mundo aquoso, tá? Então, elas estão no mesmo tipo de sistema. Então, ó, aquoso, 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 gasoso, 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 gasoso. Aqui, ó, aquoso, aquoso, aquoso. Água líquida, porque não tem água aquosa, mas tá na forma líquida como os outros estão. E os heterogêneos é aquele que mescla, né, estados físicos. Então, aqui eu tenho um sólido, aqui eu tenho um gás, tá? Aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho aquoso. Aí são sistemas heterogêneos. Grau, a gente já falou de grau várias vezes. Grau sempre, grau de hidrólise, grau de dissociação, grau de ionização, é a parte sobre todo. Então, é o quanto reagiu sobre o quanto eu coloquei. Então, aqui a gente pode fazer uma análise. Eu comecei com 1 mol de cada reagente, 0 de produto. E aí eu começo a ter uma reação que está ocorrendo, vai chegar a um determinado ponto, ó. Aqui ele está em equilíbrio, ó. 20, 20, 20 não mudou, 0,20, 0,20, 0,20 não mudou, 0,80, 0,80 não mudou.
Então, a partir daqui, ó, ele está em equilíbrio. Nesse ponto aqui a reação está rolando, eu estou mudando o tempo, mudando as concentrações, mas a partir daqui o sistema está em equilíbrio. E aí, eu coloquei 1 mol de CO no reagente. Se todo ele tivesse reagido, eu teria um alfa de 100%. Mas não, a gente viu que do CO sobrou 20, sobrou 0,20. Se eu coloquei 1 e sobrou 0,20, é porque reagiu 0,8, tá? Então, o meu alfa, o meu grau de reação vai ser o que reagiu sobre o que eu coloquei. E aí, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu consigo um alfa percentual. Então, vou dizer que reagiu 80%. Eu vou voltar um pouquinho o slide para você ver. Ó, tinha 1, fiquei com 0,20, então, porque reagiu 0,80 mol, que corresponderia a 80%, tá? A gente pode falar que o alfa pode variar de 0 a 1 ou de 0% a 100%, tá? Sempre esse valor. Nunca 0, nunca 100%, porque nunca tem. Se não reage nada, não é uma reação, né, gente? É uma mistura. Então, sempre reage um pouco mais que 0. E numa reação real, nunca reage 100%. A gente pode, várias vezes a gente faz isso, admite 100% de reação. Mas isso é uma forma da gente facilitar os cálculos. Esse valor 100%, na real, ele nunca vai existir. Mas a gente pode admitir, porque às vezes ele é tão próximo de 100%, ele está tão perto de 100% que a gente vai admitir 100% por aproximação, tá? Várias vezes, em vários cálculos, a gente vai admitir 100% por equivalência, né? Por aproximação. E aí a ideia é o seguinte, se um alfa é alto, quanto mais próximo de 1 for o alfa, mais rendimento ela teve. Significa que eu tenho mais produto e menos reagente. E o contrário, se ela está perto de 0, menos produto e menos reagente. Quer dizer, menos reagente reagiu, menos produto ela vai ter, tá? Então, ela vai estar deslocada no sentido inverso. A gente pode, também a gente vai fazer isso em todas as partes de equilíbrio, fazer uma análise quantitativa, calcular o que a gente chama de constante de equilíbrio. O quanto, né, em termos de equilíbrio, ela está deslocada no sentido direto e inverso. Existe uma lei chamada Lei da Ação das Massas, que também é chamada de Lei de Gutenberg-Vaage, que ela está ligado à pressão e à concentração, tá? E a gente vai determinar a quantidade de reagente e a quantidade de produto que eu tenho no equilíbrio. E isso vai dizer para mim se ela está deslocada num sentido ou no outro. Então, eu vou fazer esse cálculo no momento exato em que a lei da velocidade da direta se igualar com a lei da velocidade da inversa e o sistema realmente entrar em equilíbrio. Lembra que ele tem que estar fechado, tá? Em temperatura constante. Aqui eu tenho, né, a definição daquela reação que a gente viu agora. Eu comecei com 1 mol, tanto de um reagente quanto do outro. Aqui as linhas estão sobrepostas, CO e NO2. Então, eu comecei com 1 e no equilíbrio sobraram 0,2, ó. No momento em que ele entrou em equilíbrio, há 40 minutos, foi quando ele entrou em equilíbrio, sobraram 0,2. E aqui eu começo de 0 e ele sobe até 0,8, que foi o que ficou de produto lá. E aqui, ó, essas concentrações aqui, tanto essa quanto essa, são as concentrações que eu vou utilizar para o equilíbrio. São as concentrações que vão gerar para mim a constante de equilíbrio. De modo genérico, aqui está uma reação, fazendo a identificação dessa reação, tudo que está descendo é reagente, tudo que está subindo é produto, e esses valores, quando as concentrações não variam mais, é que vão ser utilizadas para fazer a constante de equilíbrio. Como é que eu faço genericamente essa constante de equilíbrio? Faz a lei da direta, a lei de velocidade da reação direta. Então, a primeira reação, os reagentes são A e B. Então, V igual a K, concentração do A elevado a zinho, concentração do B elevado a Bzinho. Chamei de V1 e K1, que eu estou falando da direta. Vou fazer a mesma coisa para a inversa. V2, esses caras passam a ser os reagentes da inversa e esses aqui os produtos da inversa. Então, vai ser V igual a K, concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho. Lembrando que a Bzinho, Czinho, Dzinho é tudo balanceamento, tá? Feito isso, eles entram em equilíbrio quando V1 é igual a V2, aí eu só vou igualar. Peguei V1, peguei V2 e igualei.
que eu vou fazer? Tudo que tem K para o lado, tudo que tem concentração para o outro. Então, joguei esse K aqui para baixo, K1 sobre K2, e joguei A e B aqui para baixo. Então, C e D sobre A e B. K1 sobre K2, gente, são duas constantes. Uma constante dividida por outra constante me dá uma terceira constante. Então, eu vou pegar K1 e K2 e vou chamar de KC, constante pela concentração. E aí eu tenho que meu KC vai ser concentração de C elevado a Czinho, D elevado a Dzinho, concentração mol por litro, tá, galera? A elevado a Zinho, B elevado a Bzinho. Esse colchete, para quem não se ligou, eu já falei isso, mas para quem não se ligou em outras aulas, o colchete é obrigatoriamente mol por litro. Se eu não tiver mol por litro, eu vou ter que dar um jeito, tá? E aí a constante de equilíbrio tem que estar em mol por litro. De modo mais simplificado ainda, a gente pode dizer qualquer K. E aí, gente, eu vou falar de constante de equilíbrio iônico, constante de equilíbrio na água, KPS. Eu vou falar de vários constantes de hidrólise. Todos os K são feitos da mesma forma. Concentração dos produtos elevado aos coeficientes, concentração dos reagentes elevado aos coeficientes e depois divide um pelo outro. Super simples. Todos eles vão ser assim. Cada um deles vai ter uma peculiaridade, mas todos eles são da mesma forma. E aí, né, a gente pode trabalhar, como é concentração em mol por litro, a gente pode trabalhar tanto com soluções diluídas, a gente pode trabalhar com gases, a gente pode trabalhar com soluções líquidas, tá? Bom, o que a gente não pode esquecer? Que essa constante, ela depende da temperatura. Mudou a temperatura, mudou a constante, tá? Todo e qualquer K, só muda o número, só muda o valor numérico se a temperatura mudar. Se a temperatura não mudar, ele não varia. E aí, é aquela história. Tem algumas questões que vão levar isso em consideração, tá? Quando a gente for falar de deslocamento de equilíbrio, isso vai ser importante, porque o cara vai falar assim, deslocou no sentido direto, mudou a constante. Não, não vai mudar a constante. Se a temperatura não mudar, a constante não varia. Tipos de constante de equilíbrio. A gente tem muitas, tá? KC, KP, KPS, KH, KA, KB, KI. Gente, os raciocínios são muito semelhantes, tá? Então, a gente vai falar de KC primeiro. KC tem que estar expresso, a expressão em mol por litro, obrigatoriamente. Então, KC, concentração em mol por litro de C, elevado a Czinho, que é o coeficiente estequiométrico. Concentração de D elevado a Dzinho, concentração de A elevado a Zinho, concentração molar de B elevado a Bzinho. Então, todos esses colchetes, quer dizer mol por litro, se não tiver em mol por litro tem que passar, e todas as letrinhas pequenininhas aqui são os valores do balanceamento. E KP seria a mesma lógica, só que trabalhando para gases, pressão parcial. Então, é só substituir o colchete por um parênteses botando P. O que eu não posso usar é colchete e o P ao mesmo tempo. Eu não posso falar concentração molar da pressão, tá? Fica atento para isso. Ou é colchete, tá em mol por litro, ou é o Pzinho, que está em pressão parcial. Aqui a gente vai ver várias reações, e algumas delas reações heterogêneas, para a gente ver a diferença entre KC e KP. Uma coisa importantíssima, como tem que estar ou na forma gasosa ou em mol por litro, sólidos não entram nas equações, tá? Nenhum sólido entra. Então aqui, ó, como é que eu faço o KC desse cara? Sólido não entra, eu só tenho um produto. Então, vai ser ou a concentração molar de CO2 elevado a 1, que o balanceamento aqui é 1, ou a pressão parcial de CO2 elevado a 1, porque só tem ele. Aqui, ó, sólido não entra, aquoso entra, gasoso entra em KC. Então, meu KC, produto, cálcio 2+, é vezes, hein, gente? É vezes. Esse mais aqui não vai trazer para cá, não, pelo amor de Deus, tá? Isso aqui é vezes, é multiplicação. Que a lei de velocidade não tem soma, é só multiplicação, e ele veio da lei de velocidade. Então, ó, concentração molar de cálcio, e aí tem que ser cálcio 2+, bonitinho, que nem ele tá aqui, só não preciso trazer o aquoso. Mas, ó, concentração de cálcio 2+, vezes a concentração de H2, tudo elevado a 1, porque o balanceamento aqui é 1. Aqui não entra, porque ele é sólido não entra em nada, nenhuma constante.
e concentração de H+ ao quadrado, porque aqui tem um 2zinho aqui. E na pressão parcial, só entram gases. Então, sólido não entra, aquoso não entra, aquoso não entra, só vai entrar os gases. Então, na constante por mol por litro, aquoso entra, gás entra, sólido não. Em Kp, só o gás entra. Aqui, como não tem nenhum gás, ele não tem Kp. Nenhum deles é gasoso. Aí eu só consigo calcular o Kc. Aí então é produto, zinco 2+ elevado a 1, esse aqui é sólido, não entra. E aqui é o reagente, né? Sobre o reagente, que é a prata mais elevado ao quadrado. Tá? E ele não tem Kp. Aqui o sistema é todo gasoso, então ele tanto tem Kc quanto tem Kp, eles são iguaizinhos, ó. NH3 elevado ao quadrado, N2 elevado a 1, H2 elevado ao cubo. E aí, se eu botar o colchete, é Kc, se eu botar pressão parcial, é Kp, tá? E aqui, como tudo é gasoso, ele entra nos dois. A relação entre grau de equilíbrio e constante de equilíbrio é uma relação direta, tá? Alfa perto do zero significa que eu quase não tive reação. Se eu quase não tive reação, significa que eu tenho pouco produto. Como K é produto sobre reagente, se eu tenho pouco produto, o K é pequeno, o número fica pequeno. Então, eu tenho baixo rendimento. Se eu tenho um alfa próximo de 1 ou 100%, né? Que a gente falou que pode ser 1 ou 100%, eu vou ter muito produto. Se eu tenho muito produto, eu tenho muito numerador. Porque lembra, Kc é produto sobre reagente. Então, eu tenho muito numerador. Se eu tenho muito numerador, o K é alto. Então, alfa alto, K alto. Alfa baixo, o K é baixo. Obviamente que é aquilo que eu já discuti com vocês, né? Se eu tô falando de reações reversíveis, ele pode estar próximo de 100%, mas não vai ser considerado 100%, tá? Nunca. Aqui a gente tem dois exemplos, uma reação que o valor é muito próximo de 1, e aí o valor do K é alto, e aqui uma reação que o valor é muito baixinho, né? Um valor muito perto de zero, e o K dele é baixo. Então, uma relação bem direta entre o valor alto do alfa e o valor alto do K. Valor baixo do alfa, valor baixo do K. Aí, se eu precisar calcular a constante da inversa, você consegue calcular? Sim, é só botar 1 sobre aquele valor. Então, se eu quiser calcular, esse aqui é o K da direta, tá? Quando a gente dá um K, é sempre da direta, tá? Sempre que eu te dou um valor de K, eu estou considerando a reação direta. Então, aqui eu estou considerando a reação direta como esse valor. Se eu quisesse calcular a inversa, era só botar 1 sobre 7,3 vezes 10 a menos 13, ou 1 sobre 4 vezes 10 a menos 31. Aí eu teria a constante da inversa. Claro que se a ida tem um valor grande, a volta tem um valor pequeno, né? Ou ele vai ou ele volta, tá? Então, se eu tenho o K da ida é muito grande, o K da volta é pequeno. E vice-versa. Unidade, gente. A unidade é uma coisa que a gente não costuma cobrar muito de vocês. Por quê? Numa situação, né, que a gente vai montar as constantes, cada constante vai ter a sua unidade de concentração. Vamos pensar aqui que é tudo mol por litro? Aqui eu vou ter mol por litro, aqui eu vou ter mol por litro ao cubo. Então, se eu juntar aqui, eu vou ter mol por litro à quarta. Aqui é mol por litro ao quadrado. Então, quando eu simplificar, eu vou ficar com mol por litro ao quadrado. Já aqui eu vou ter mol por litro ao quadrado dividido por mol por litro. Então, vai dar mol por litro. Aqui vai ser pior, ó. É mol por litro que multiplica mol por litro, que divide mol por litro, que divide mol por litro. Ou seja, ele fica adimensional. Eu corto todas as unidades. Aqui eu vou ter mol por litro, que divide 1,5 mol por litro. Significa dizer que a gente nunca vai cobrar de você a unidade. Eu posso até colocar em algumas questões para você ver e tal, mas não é uma coisa que numa prova a gente vai cobrar de vocês, porque tem algumas constantes que são adimensionais, então a gente acaba não cobrando. Relação entre Kc e Kp. Imagina um recipiente que eu estou usando para formar amônia. Então, tá aqui a minha reação de produção de amônia. Eles estão numa pressão, num volume, numa temperatura, todo o grupo. E aí eu vou fazer a pressão parcial, tá? Pressão parcial de N2 tem relação com o número de mols de N2. E aí eu só separei aqui a pressão parcial, tá? Vindo do PV igual a nRT, joguei o volume para baixo. Número de mols sobre volume é, na verdade, a concentração molar. Então, a pressão parcial de N2 vai ser a concentração molar RT.
Bom, achando aqui a concentração molar de N2, isolando a concentração molar de N2, eu tenho a pressão de N2, RT. Fazendo a mesma coisa para o NH3 e fazendo a mesma coisa para o H2, a gente vai ter, né, a mesma relação, só que aqui eu vou botar H2, tá? E vou botar NH3 aqui. Eu passo a ter esses dois valores, ó, da mesma forma que a concentração de N2 foi a pressão de N2 RT, a quantidade de H2 vai ser a pressão de H2 RT e a pressão de NH3 vai ser concentração de NH3 vai ser a pressão de NH3 sobre RT. E aí eu vou substituir, essa daqui é o equilíbrio, né, por Kc da reação. E aí eu vou pegar esses três valores aqui, de N2, de H2 e de NH3, e vou substituir aqui. Fazendo aquele jogo matemático, colocando em evidência aquela parada toda, eu fico com Kc. Esse cara aparece para mim, eu só separei os P's e joguei o RT em evidência, tá? O RT eu botei em evidência. E aí, galera, se a gente for fazer uma análise, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, na verdade é Kp. Se você olhar, Kc e Kp, a única diferença que eles têm é que um está em concentração e o outro está em pressão. Mas eles são iguaizinhos, ó. Então, esse fator aqui, na verdade, para mim é Kp. E aí, para essa reação em específico, tá? Para essa reação em específico, o Kc é igual a Kp 1 sobre RT. Aí, para tirar esse denominador daqui, eu jogo esse cara para o outro lado. E aí, jogando esse cara para o outro lado, eu fico com Kp igual a KCRT. E esse menos 2 aqui, na verdade, é um cálculo de ΔN. Esse menos 2 que apareceu aqui é o número de mol de gás de produto menos o número de mol de gás de reagente. Então, 2, 3 mais 1, 4, 2 menos 4, menos 2. E a partir desse desenho, né, a gente, para uma reação genérica, para uma reação qualquer, a gente vai fazer a mesma lógica. Então, Kp igual a KCRT ΔN. Isso aqui é ΔN, tá? Só que esse ΔN só vale para o número de mols. Fê, tem caído muito isso aqui? Não, tem caído pouco, né? A UERJ já faz tempo que não cai. O Enem, se cair, ele vai te dar a fórmula, você só teria que saber aplicar, tá? Mas tem caído bem pouquinho. Mas a gente vai ver algumas formas de entender isso. Então, só para a gente identificar, ó, Kp, constante em termos de pressão, Kc, constante em termos de concentração, o R é dado, bom e velho 0,082, T, temperatura em Kelvin, então é aquela coisa que eu tenho que somar 273, e o ΔN é variação do número de mols de gás. Fê, se não tiver gás, tiver um líquido, não conta. E se tiver um sólido, não conta. Você só vai contar gás, tá? Você só vai contar gás. Ah, o ΔN pode dar zero? Pode. ΔN pode dar negativo? Pode. ΔN pode dar positivo? Pode. Tá? ΔN pode ser... E aí é sempre número inteiro, tá? Esse ΔN normalmente vai dar número inteiro. Cálculo das quantidades no equilíbrio, galera. Aí a gente vai começar a entrar particularmente naquilo que interessa, que é a aplicação. Então, aqui, ó, eu tenho um recipiente de 2 litros, eu vou colocar 2 mols de uma substância B. E lá no equilíbrio eu tenho meio mol de B. A primeira coisa que eu tenho que fazer ou que entender para calcular uma constante é que a constante só pode ser calculada quando a gente está no equilíbrio, tá? E aí, o problema aqui é que ele só me deu um dado do equilíbrio, ele me deu só B em equilíbrio. O que eu preciso identificar? Primeira coisa que eu tenho que identificar é a reação. Essa reação é uma decomposição. AB vai dar A e B, tá? Eu preciso identificar quem está no início. A pessoa colocou lá 2 mol da substância B no início. Ela colocou num volume de 2 litros, então isso aí não está em mol por litro. E no equilíbrio eu tenho a presença de meio mol de B. Então vamos lá, a reação de decomposição, então AB, A e B. Vou montar essa tabelinha, então, Fê, eu nunca sei quando eu monto essa tabelinha. Você só vai montar essa tabelinha quando a questão disser para você quanto ele colocou no início de um ou mais reagentes e ele te dá um dado, ou não todos os dados do equilíbrio. Porque quando ele já te dá tudo no equilíbrio, você não precisa fazer essa tabelinha. Essa tabelinha é quando ele não dá todos os dados no equilíbrio.
Aí você monta essa tabelinha colocando uma coluna para cada composto da reação. Então aqui eu tenho 3 compostos, um reagente e 2 produtos, então tem 3 colunas. E ela sempre vai ter o início, que reagiu, e o equilíbrio. Gente, a única parte que tem que ter estequiometria aqui, que tem que obedecer a estequiometria, é essa linha do meio. As outras linhas, elas não são obrigatórias em obedecer o equilíbrio, porque eu posso colocar o que eu quiser de reagente. E eu não sou obrigada a colocar reagentes estequiométricos. Eu posso colocar reagente em excesso. E vocês sabem disso. A gente já fez várias questões de estequiometria em excesso. Bom, todos os dados que eu tenho no início da reação. Então, eu tenho lá 2 mols no início de AB. E ele não botou nada, nem de um produto, nem do outro. Então, no início, eu tenho 2 mols de AB. Não tem nada de A, não tem nada de B. Ele disse que passado um tempo, no equilíbrio, ele foi, me deu esse dado aqui, ó, no equilíbrio ele disse que tinha meio de B. Cara, aí é bom senso, se eu não tinha nada de B e no equilíbrio eu tenho meio de B, é porque na reação foi produzido meio de B, beleza? Então, esse dado aqui, ó, ele me deu esse dado 2, me deu esses 2 dados, porque ele não falou nada que colocou A e B, então é 0, e me deu esse dado aqui do equilíbrio. Então, se eu não tinha nada e agora eu tenho meio, é porque eu tive produção de meio mol. Como eu falei, essa aqui é a única linha que tem que estar estequiométrica, gente. Aqui tá balanceado, é 1 para 1 para 1. Então, aqui, ó, se eu produzir meio e esse produto é 1 para 1, aqui eu também tenho que produzir meio. E aqui é 1 também, ó, 1 para 1 para 1. Então, se aqui consumiu meio, aqui tem que consumir meio e aqui produziu meio, aqui produziu meio e aqui tem que consumir meio. E aí é só fazer a conta, né? Os produtos aumentam, então 0 mais meio vai dar meio, 2 menos meio dá 1,5, tá? Então, aqui é a única linha, como eu falei, que tem que obedecer o equilíbrio. Aqui, os sinais me indicam se eu vou somar ou não. Então, produtos a gente sempre soma, porque aumentam a quantidade. E os reagentes a gente sempre diminui, porque eles sempre vão perder reagentes. O outro detalhe que a gente não pode esquecer é que todos esses valores estavam num volume de 2 litros e eu preciso de mol por litro. Então, dividir tudo por 2 para que eu tenha aquele número de mol do equilíbrio em 1 litro de solução. E aí é só aplicar a constante produto sobre reagente elevado aos seus coeficientes, substitui os dados e faz a continha. Meu conselho, trabalha em notação científica, tá? Isso aqui dá 25 vezes 10 a menos 2, isso aqui dá 25 vezes 10 a menos 2, isso aqui dá 75 vezes 10 a menos 2. Você vai conseguir cortar 10 a menos 2 com 10 a menos 2. Você vai conseguir cortar 0,25 com 0,75. Enfim, dá para fazer uma simplificação boa aqui, beleza? E aí a resposta final, como aqui está em mol por litro, aqui está em mol por litro, aqui está em mol por litro, corta mol por litro com mol por litro, sobra mol por litro, mas como eu falei, essa unidade aqui não vai ser obrigatória, tá? E aí, eu quero saber pra gente, né, fechar a parte teórica dessa primeira etapa, se o sistema está em equilíbrio ou não. Então, imagina essa reação, que eu já sei que o equilíbrio dela é 216, tá? Essa informação foi dada a mim. E aí, isso obviamente numa temperatura T, porque eu falei que mudou a temperatura, muda constante. Eu coloquei 3 sistemas em 3 situações diferentes. Então, eu coloquei sistema 1, sistema 2, sistema 3. Tenho concentrações, mas eu não sei se eles estão em equilíbrio, tá? Diferente daquele primeiro exercício, que eu tinha certeza que eles estão em equilíbrio, agora eu não sei mais. A pergunta é, ele está em equilíbrio? Ou ele não está em equilíbrio? Como é que eu vou fazer? Sempre que você não tiver certeza de que o sistema está em equilíbrio ou não, você vai calcular uma coisa chamada QC, que é igualzinho ao KC, igualzinho. Só que o QC te dá a dúvida do sistema estar ou não em equilíbrio, tá bom? Então, a gente vai passar sistema por sistema. Então, ó, fazendo QC, produto sobre reagente elevado a seus coeficientes, como qualquer constante. Só que o Q, eu não tenho certeza se está em equilíbrio. Substitui os valores do sistema 1. O sistema 1, ele me deu 0,1 e 0,1. Fazendo a conta, eu vi que o QC deu 10.
10 é menor que 216. Então, a resposta é: o sistema não está em equilíbrio, galera. Agora, mais do que o sistema não estar em equilíbrio, a gente tem que ver uma outra coisa que também é importante. Se a gente sabe que o KC ele é produto sobre reagente e o número tá pequeno, esse número vai ter que subir. Como é que eu faço para um número numa fração subir? Como é que eu consigo fazer essa fração aqui aumentar? Eu tenho que aumentar o numerador e diminuir o denominador. O que é aumentar o numerador? É aumentar produto. Diminuir o denominador é diminuir reagente. Ou seja, eu vou ter que fazer um deslocamento de equilíbrio. Eu vou ter que deslocar esse equilíbrio a fim de que ele consiga atingir o novo equilíbrio, tá? A fim dele conseguir chegar nesses 216. Aumentar produto, diminuir o reagente, significa deslocar no sentido direto. Sistema 2. O sistema 2, colocando os valores que ele me deu exatos 216. Beleza, então QC igual a KC, ele está em equilíbrio. E o sistema 3, ele dá 1000, quando eu boto os valores que ele me deu lá do sistema 3, e 1000 é maior que 216. O sistema também não está em equilíbrio. Aí, de novo, ó, como KC é igual a produto sobre reagente, elevado seus coeficientes, mas isso aqui não vai afetar no que eu quero explicar. Esse número aqui vai precisar diminuir para chegar aqui. Ele vai ter que cair até chegar a 216 para que ele entre em equilíbrio. Como é que cai uma fração? Diminuindo o produto, aumentando o reagente. Aí a fração vai diminuir. Diminuir produto e aumentar o reagente significa andar no sentido inverso. E aí, o resuminho disso tudo que eu falei, ó, quando o KC é maior, ele tem que deslocar no sentido direto. Quando o KC é menor, ele tem que deslocar no sentido inverso. E quando eles são iguais, o sistema está em equilíbrio, ele não desloca para lugar nenhum. Agora vamos para a parte de cálculo. Bem simples, tá? Eu vou começar aumentando o nível de dificuldade, mas é bem fácil, ó. Um frasco de 3 litros, então já sei que eu não estou em mol por litro, ó. Ele me dá uma temperatura, ele vai dar quase sempre, porque os Ks dependem das temperaturas. Aí ele me dá a quantidade em mol de PCl5 em 3 litros, a quantidade em mol de PCl3 em 3 litros e a quantidade de Cl2 em 3 litros. Esse L tinha que estar com letra minúscula, mas vai ficar assim mesmo. E aí, galera, uma outra coisa que a gente tem que estar bem atenta é que, como eu falei que esse exercício ele é simples, ele diz que esses valores todos estão no equilíbrio. E isso facilita meu problema. Eu não vou ter que fazer a tabela. Tá tudo no equilíbrio. Então, basta fazer o quê? Dividir pelo volume tudo, porque agora eu tenho em mol por litro, que esses valores aqui são para 3 litros. Então, quando eu divido por 3, eu consigo mol por litro. Monto a constante, ó, produto sobre reagente, como ela já está balanceada, todo mundo elevado a 1, porque aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1, então tá tudo elevado a 1, e aí é só substituir. Ó, o PCl5 é 0, não, cadê? Tá aqui, 0,04, o Cl2 0,004 e o PCl3 0,2. Substituindo os valores, posso colocar em notação científica, devo, fica mais fácil, gente. Não tenta fazer conta aqui, por favor. Vocês vão ter dificuldade, vai perder 0, vai botar vírgula no lugar errado. Então, meu conselho, coloque notação científica, simplifica, ó, 4 cortou com 4, 10 a menos 2 com 10 a menos 3 com 10 a menos 1 dá 10 a menos 2. E aí vai ficar 1 dividido por 2 e 10 a menos 2, 10 a menos 2 sobe. Vai ficar como 100, 100 dividido por 2 dá 50, sabe? Esse cara aqui, quando ele subir, ó, ele sobe como 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 100 dividido por 2 dá 50. A conta vai ficar muito mais fácil, tá? Outra questão, ele diz, aqui ele facilitou num lado, porque ele diz que o recipiente tem 1 litro. Eu misturei 6 mols de dióxido de enxofre com 5 mols de oxigênio.
isso não está em equilíbrio. Então, ele facilitou porque ele já botou em 1 litro, mas ele falou que isso aqui está no início. Aí ele diz que depois de algum tempo o sistema chegou no equilíbrio, aí ó, aqui está no equilíbrio, ó. E aí ele me diz que o SO3 foi 4 mol por litro. Galera, aqui eu vou ter que fazer a tabela, porque ele me dá reagentes no início e me dá um produto no equilíbrio. Eu não tenho tudo no equilíbrio, tá? Então aqui eu vou ter que montar a tabelinha. O que eu não vou precisar é me preocupar porque já tá tudo em 1 litro. Então tá aqui, ó, o SO2, ele disse pra mim que é 6 mol por litro. O O2, ele disse pra mim que é 5 mol por litro. Não tenho nada de SO3. E aí no equilíbrio ele fala que tem 4 mol por litro no equilíbrio. O que vai acontecer? Se eu não tinha nada no início e agora fiquei com 4, é porque eu produzi 4, tá? Não tinha nada, que era 0. Eu produzi 4 porque eu fiquei com 4 no final. E aí eu tenho que vir proporcionalmente. Aqui, ó, 2 para 2. Então, esse valor aqui tem que ser igualzinho a esse. A diferença é que esse cara é um reagente, esse cara aqui é um produto. O reagente a gente diminui, o produto a gente aumenta. E aqui, ó, é 1 para 2. Então, esse número aqui tem que ser metade desse. Então, tá lá, ó. 2 mol de SO2 para 2 mol de SO3, esses números... E é só da linha do meio, que tem que ser proporcional, tá? É a única linha que tem que ser proporcional. Então, ó, 2 e 2, esse cara tem que ser igual a esse. 2 para 1, esse número é metade desse, então esse número tem que ser metade desse. Como esses dois aqui são reagentes, eu vou diminuir. Então, 6 menos 4 vai dar 2, 5 menos 2 vai dar 3. Então, ó, 6 menos 4, 2, 5 menos 2, 3, 0 mais 4, 4. Lembrando que esses dois aqui são reagente, e esse aqui é produto. Reagente diminui a concentração, produto aumenta a concentração. Coloquei lá na fórmula produto sobre reagente elevado a seus coeficientes e é só substituir. O SO3 vai ser 4 ao quadrado, o SO2 vai ser 2 elevado ao quadrado e o O2 vai ser 3 elevado a 1. Aí substituir. Dá para simplificar aqui também, gente. Isso aqui dá para simplificar. Embaixo, 2 ao quadrado dá 4. Então, eu posso cortar esse 4 aqui com essa potência aqui e vai ficar 4 sobre 3. 4 sobre 3 é 1,33. E aí, chegamos na resposta, tá? Procura simplificar primeiro. Outra questão, ó, ele diz que no equilíbrio, a pressão de 2 atm e eu tenho 50% de NO2 em volume. Aí ele quer saber Kp. Ele agora está falando de todo mundo gás, então isso não é um problema. Então, eu vou calcular a pressão do NO2 no sistema. A pressão total é 2. Ele falou que metade da pressão tem a ver com NO2. Então, metade de meio, né? Metade meio, ó. Metade de 2. A pressão final é 2 e meio é 50 sobre 100, né? 50%. Isso aqui é 0,5. E aí, eu vou ter metade de 1 atm de pressão, é a pressão desse cara. Gente, obviamente, se metade da pressão... Só tem um produto e um reagente. Se a metade da pressão é de um, a outra metade é do outro, né? Bom senso. E aí eu montei Kp, gente. Kp é igualzinho Kc, só que eu não vou botar o colchete. Então, a pressão parcial do produto elevado ao coeficiente dele, que é 1. Pressão parcial do reagente elevado ao coeficiente, que é 2. Aí é só substituir. Aqui deu 1, aqui deu 1. 1 elevado a 1, 1 elevado ao quadrado. E a resposta deu 1. Nada tão difícil assim, né? Aqui, a gente vai identificar a melhor resposta. Minha reação genérica, quando ela atinge o equilíbrio, a gente vai obter essa expressão. E aí ele fala, quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da direta. Gente, não. Quanto maior for o valor de Kc, maior será o rendimento, porque eu vou ter mais produto, rendimento é maior. Kc independe da temperatura? Não, Kc é totalmente dependente da temperatura. É a única coisa que muda qualquer constante, a temperatura. Constante de equilíbrio, óbvio, né?
Se as velocidades das reações direta e inversa forem iguais, o Kc é zero? Não, a velocidade delas sendo iguais, ela está em equilíbrio, mas o Kc não é zero, o Kc pode ser qualquer coisa. O Kc depende das molaridades iniciais dos reagentes? Não. O Kc depende das concentrações de equilíbrio, não iniciais. Ele depende das concentrações de equilíbrio. E não é também só de reagente, é reagente e produto. Isso aqui, ó, Kc, ele depende de reagente e de produto. E não é no início, é no equilíbrio, daí constante equilíbrio. E aí, quanto maior for Kc, maior será a concentração de produto, que mais deslocado no sentido direto ela vai estar. Aqui a gente tem a formulinha que eu falei com vocês, que na maioria das vezes quando essa relação Kc-Kp cai, eles dão a fórmula. Então, Kp igual a Kc-Rt delta N. Eu quero saber quando é que Kc vai ser igual a Kp. Gente, é muito fácil. É muito fácil. Olha só. Kc, para ser igual a Kp, eu tenho que sumir com isso aqui, ó. Que aí Kp fica igual a Kc. Para eu sumir com isso aqui, esse fator aqui tem que ser igual a 1. Como é que eu faço esse fator aqui ficar igual a 1? Colocando ΔN igual a 0. Então, aqui, ó. Lembra que ΔN é só gás, tá? Ó, gás, 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 gás. Então, eu tenho aqui 2 mols de gás, 2 mols de gás. Então, 2 menos 0, 0. Aqui eu tenho líquido, então isso aqui não conta. Gás e gás. Então, eu tenho 0, que desse lado não tem nenhum gás. 1,5 de gás. Então, 0 menos 1,5 dá menos 1,5. Aqui, tudo gás. Então, 2 menos 4 vai dar menos 2. Aqui, todo mundo gás. Então, eu tenho 1. E aqui eu tenho 1,5. 1 menos 1,5, meio. Aqui, ó, sólido não entra, sólido não entra. Então, eu tenho 4 menos 7. É sempre final menos inicial, tá certo? Então, 4 menos 7, menos 3. E aí, para que Kp seja igual a Kc, eu preciso que ΔN seja igual a 0, que aí essa fração, nessa parte RT elevado a 0 fica sendo 1, e aí Kc igual a Kp, então é a primeira onde eu tenho o ΔN igual a 0. Legal, né? Que o início do século XX, a expectativa da Primeira Guerra Mundial gerou uma grande necessidade de compostos nitrogenados. Ele foi o primeiro pioneiro a produzir, né, Haber-Bosch, a partir do nitrogênio do ar, produção de amônio. E aí ele me dá essa reação e ele pergunta, né, a partir da análise acima dessa reação, ele quer que você identifique essas curvas como sendo cada um deles. Gente, eu tenho NH3, N2 e H2. Primeira coisa, essa reação não está balanceada, então vamos balancear a reação. Fazendo esse balanceamento, eu vou ficar com 2 de NH3, porque olha só, eu vou passar esse 3 para cá e vou passar esse 2 para cá, e aí ela fica balanceada. E aí a primeira coisa que eu tenho que reparar é que ela só tem um reagente. Gente, reagente, as concentrações têm que cair. Então, se eu só tenho um reagente, as concentrações têm que cair, só pode ser esse. Então, o C é o NH3. E aí eu tenho 2 produtos, os produtos sobem. Mas você vê que eles estão partindo do mesmo ponto e não estão subindo iguais. O B está subindo mais que o A. Então, como aqui o nitrogênio tem balanceamento 1 e o H2 tem balanceamento 3, o nitrogênio sobe menos e o H2, por conta desse 3, sobe mais. E aí a minha resposta seria o A sendo N2, o B sendo H2 e o C sendo NH3. Bem fácil. Outra questãozinha fácil aqui, ó. Ele quer mostrar quem é Kc e Kp dessa reação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar. Sólido não entra em nenhum Kc, Kp, Ka, Kb, K, nada. Sólido não vai entrar. Então, eu aqui já vou cortar tudo que aparece um desses dois. Então, olha só. Como esses dois são sólidos, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado, esse aqui tá errado. Bingo, achei a resposta. Já achei a resposta. Já sei que a resposta é esse. Porém, vale a pena dar uma reforçada nessa observação aqui. Tem muita gente que não sabe quando põe a água, quando não põe a água. Fê, água
entra sempre? Não. Nesse caso aqui, especificamente nesse caso, ninguém é aquoso, tá? Se você olhar aqui, ó, sólido, gasoso, ninguém é aquoso. Bastava ter um cara aquoso e a água não entraria nem KC, nem KP, nem coisa nenhuma, porque ela tá aquosa. Mas, como eles estão gasosos, ele realmente é um reagente da reação. Então, o KC teria que ser H2 elevado à quarta e H2O elevado à quarta, e assim como Kp também, porque os dois são gases e eles entraram nos dois, tá? Essa aqui caiu no Enem, ela não é uma questão que a gente costuma trabalhar muito, mas enfim, ela faz parte também, que é trabalhar com a lei de Hess, né? A gente não costuma trabalhar muito com a lei de Hess em constante, mas vale a pena aqui a dica. Eu preciso achar o K dessa reação. Nossa, ficou esquisito. Eu preciso achar o K dessa reação aí, tá? Então, como é que eu vou achar o K dessa reação aqui? Trabalhando com as outras reações. Como é que eu vou trabalhar com as outras reações? Lei de Hess, se eu precisar inverter, se eu precisar multiplicar. A diferença principal é que na lei de Hess, quando você inverte a reação, você só troca o sinal do ΔH. Quando você multiplica uma reação, você multiplica o ΔH. Aqui não, aqui é tudo multiplicação e divisão, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, eu tenho as reações 2, 3 e 4, eu quero saber a constante da reação 1. Então, primeiro eu vou trabalhar como se fosse lei de Hess as 3 reações. Peguei a primeira e inverti, peguei a segunda, mantive, peguei a terceira e mantive. Que aí, quando eu somar as 3, eu vou cortar hidrogênio com hidrogênio, vou cortar CO2 com CO2 e vou conseguir somar o bicarbonato com bicarbonato, e aí eu chego exatamente na reação que eu quero. Então, eu mantive a primeira, eu mantive a segunda, mantive a última e inverti essa daqui, tá? Então, essa daqui, inverter significa o quê no caso de constante? Significa uma divisão. Então, a ideia aqui seria a inversa da primeira, ó. Essa aqui, essa primeira aqui, tá? Que ele chamou de reação 2, mas é a primeira reação. É a inversa dela, multiplicada pela terceira, multiplicada pela quarta. Então, o valor que ele me deu dessa primeira reação, essa equação 2 aqui, vai ser 1 sobre 3 vezes 10 a menos 11. Porque é o inverso dela, tá? Não é ela, é o inverso dela. A segunda e a terceira só mantém, então é só multiplicar. E aí, fazendo essa continha, eu chego no valor, né? E é só simplificar, por favor, simplifique. Ó, 15 com 3 dá para simplificar, ou então 6 com 3 dá para simplificar. Enfim, tem várias simplificações, ó. 10 a menos 9 com 10 a menos 11 dá para simplificar, que fica 10 a menos 2. Aí 10 a menos 7 com 10 a menos 11 dá para simplificar, enfim. Simplifiquem, tá? E aí minha resposta é 5 vezes 10 a menos 5, beleza? Então, nesse caso, quando eu tenho várias reações e eu quero calcular o K de uma reação em função das outras, aplica a lei de Hess. Só que na lei de Hess, nas constantes, é só multiplicações e divisões, tá? Bom, galera, era isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um like. Se tiver qualquer dúvida, posta nos comentários que eu prometo que eu vou responder. Se tiver com dúvida, posta no chat do Teams também, que eu juro que eu respondo a todos vocês, tá bom? Beijo, aguardo vocês na próxima. Ah, a próxima vai ser deslocamento de equilíbrio.